O encanador me olhou com uma urgência que gelou meu sangue. Senhora, pegue apenas o que for essencial e saia deste apartamento agora. Não diga uma palavra sobre isso para seu filho ou sua nora. Sua vida depende disso. Suas mãos tremiam enquanto guardava as ferramentas. Foi então que percebi que o problema no meu banheiro não era um simples vazamento. Era algo muito mais sinistro, algo que nunca imaginei que encontraria nas paredes do lugar que eu chamava de lar. Mas antes de continuar, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários. De onde você está assistindo este vídeo? Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. Tudo começou numa terça-feira comum. Eu estava preparando o café da manhã na pequena cozinha do apartamento que dividia com meu filho Carlos e sua esposa Renata. Aos 68 anos, morar com familiares parecia a opção sensata após a morte do meu marido. Carlos insistiu que eu vendesse minha casa e me mudasse para o apartamento deles há cerca de 1 ano. Mamãe, você não pode ficar sozinha naquela casa enorme. É perigoso na sua idade, ele argumentou, com aquela preocupação que sempre demonstrou. Relutei no início. Afinal, aquela casa guardava 40 anos de memórias. O crescimento de Carlos, os aniversários, os natais, toda uma vida construída ao lado do meu falecido esposo. Mas aos poucos, a solidão se tornou pesada demais. E assim vendi a casa por um valor considerável e me mudei para o quarto de hóspedes do apartamento de Carlos e Renata. Na primeira semana, tudo parecia perfeito. Eles eram atenciosos, me incluíam nas refeições, perguntavam sobre meu dia. Mas gradualmente, algo começou a mudar. Não consigo precisar exatamente quando, mas percebi que me cansava com mais facilidade. Tinha dores de cabeça frequentes, tontura ocasional. Atribuía ao estresse da mudança, a idade avançando. Quem, aos 68 anos, não tem alguma queixa física, não é mesmo? Foi quando notei um pequeno vazamento no banheiro que uso. Uma mancha de umidade se formou no teto, bem acima do chuveiro. Comentei com Carlos durante o jantar. Filho, acho que tem um vazamento no banheiro do meu quarto. Ele parou de mastigar e trocou um olhar rápido com Renata. Algo naquele olhar me incomodou, mas não soube dizer o porquê. Deixa eu ver depois, mãe, respondeu, voltando sua atenção para o prato. 3 dias se passaram e a mancha aumentou. A água começou a pingar no chão do banheiro. Mencionei novamente o problema. Não se preocupe, mamãe. Vou chamar alguém amanhã sem falta, prometeu Carlos, evitando meu olhar. Na manhã seguinte, enquanto tomava meu café, ouvi a campainha. Carlos já havia saído para o trabalho e Renata estava no quarto. Atendi a porta e me deparei com um homem de meia idade, estatura mediana, usando um uniforme azul desgastado. Bom dia, senhora. Sou Roberto, o encanador. Vim verificar um vazamento? Levei-o até o banheiro e mostrei a mancha no teto. Ele examinou com atenção, pediu licença para verificar o apartamento de cima e voltou cerca de 20 minutos depois. Preciso dar uma olhada dentro da parede, explicou. O problema parece ser na tubulação interna. Enquanto ele trabalhava, fui preparar o almoço. Renata saiu do quarto, me cumprimentou brevemente e saiu do apartamento sem dizer para onde ia. O silêncio foi quebrado pelo som de Roberto me chamando do banheiro. Sua voz estava diferente, tensa. Senhora, pode vir aqui um momento? Ao entrar no banheiro, vi que ele havia aberto um pequeno buraco na parede. Seu rosto estava pálido, gotas de suor na testa. Olhou ao redor, como se verificasse se estávamos realmente sozinhos. O que foi? Encontrou o problema? Encontrei algo, mas não é um problema de encanamento, respondeu em voz baixa. A senhora mora aqui há quanto tempo? Pouco mais de 1 ano. Por quê? Ele hesitou, como se escolhesse cuidadosamente as palavras. Senhora, há algo instalado dentro desta parede que não deveria estar aqui. Algo perigoso. Meu coração acelerou. Que tipo de coisa? Ele apontou para o buraco na parede. Veja por si mesma. Me aproximei e olhei através da abertura. No começo, só vi tubulações normais, mas então notei algo diferente.
um pequeno dispositivo com tubos finos conectados a um reservatório transparente cheio de um líquido esverdeado. O que é isso? É um sistema de dispersão de substâncias no ar. Está conectado ao sistema de ventilação deste banheiro e libera pequenas quantidades de químicos todas as vezes que a senhora liga o chuveiro ou usa água quente. Ele fez uma pausa. O vapor ajuda a dispersar a substância, que então é inalada. Mas isso não faz sentido. Por que alguém colocaria algo assim no meu banheiro? Roberto respirou fundo antes de responder. Senhora, tenho 25 anos de experiência. Já vi de tudo em casas e apartamentos, mas isso... Ele balançou a cabeça. Isso foi feito para envenenar alguém lenta e gradualmente. Um calafrio percorreu minha espinha. Envenenar? Os sintomas seriam sutis no início. Cansaço, dores de cabeça, tontura, fraqueza. Com o tempo, os problemas respiratórios se agravariam, seguidos por falência de órgãos. Pareceria uma morte natural em uma pessoa de idade. As palavras dele me atingiram como um soco. Todos os sintomas que eu vinha experimentando nos últimos meses não eram da idade. Alguém estava me envenenando deliberadamente, e só havia 2 pessoas que tinham acesso àquele apartamento além de mim. Quem instalou isso sabe exatamente o que está fazendo, continuou Roberto. É um trabalho profissional, feito para não ser detectado. Carlos trabalha com química industrial, murmurei, sentindo meu mundo desmoronar. E o dinheiro da venda da sua casa? Está em uma conta conjunta. Carlos disse que seria mais fácil para administrar minhas finanças. Roberto pegou sua caixa de ferramentas e tirou um pequeno frasco. Vou coletar uma amostra deste líquido como prova. A senhora precisa sair daqui imediatamente. Não leve muita coisa, apenas documentos importantes e alguns pertences pessoais. E não mencione nada sobre isso para seu filho ou a esposa dele. Para onde vou? Tenho um amigo que administra uma pousada a algumas quadras daqui. É segura e discreta. Depois, procuramos a polícia juntos. Enquanto ele coletava a amostra, voltei para meu quarto em estado de choque. Meu próprio filho, o bebê que carreguei no colo, que ensinei a andar, a ler, a quem dediquei toda a minha vida. Agora planejava minha morte lenta, provavelmente para ficar com o dinheiro da venda da minha casa. Peguei minha bolsa e coloquei meus documentos, cartões bancários, uma troca de roupa e os poucos medicamentos que tomava regularmente. Antes de sair, olhei para a foto que mantinha na mesa de cabeceira. Carlos, com 5 anos, sorrindo enquanto eu o abraçava. Como chegamos a este ponto? Quando voltei ao banheiro, Roberto já havia fechado o buraco na parede de forma a não deixar evidências de que havia sido aberto. Está pronta? Assenti, incapaz de falar. Quando chegamos à porta do apartamento, ele parou. Um último conselho. Responda normalmente se ele ligar. Diga que saiu para fazer compras ou visitar uma amiga. Não desperte suspeitas até estarmos seguros. Enquanto fechava a porta do apartamento, não imaginava que seria a última vez que veria aquele lugar como meu lar. Também não sabia que as próximas 24 horas seriam as mais aterrorizantes da minha vida. O caminho até a pousada foi feito em silêncio. Eu me sentia como uma sonâmbula, seguindo os passos de Roberto automaticamente, enquanto minha mente tentava processar a magnitude da traição que acabara de descobrir. As ruas familiares do bairro onde morava há um ano agora pareciam estranhas e hostis. A pousada era um prédio antigo de 2 andares, discretamente localizada em uma rua lateral. Roberto explicou à recepcionista que eu era sua tia e precisava de um quarto por alguns dias. Não fiz perguntas sobre a mentira. Naquele momento, qualquer história que me mantivesse segura era bem-vinda. O quarto era simples. Uma cama de solteiro, um armário pequeno e uma janela que dava para um pátio interno. Roberto verificou a fechadura da porta e da janela, satisfeito com a segurança. A senhora vai ficar bem aqui por enquanto, disse ele, colocando a amostra do líquido esverdeado em cima da mesa. Vou fazer algumas ligações. Conheço um policial de confiança que pode nos ajudar.
Assim que fiquei sozinha, a realidade da situação desabou sobre mim. Sentei-me na beirada da cama e chorei como não chorava desde a morte do meu marido. Não era apenas o medo pela minha vida, mas a dor dilacerante da traição. Como Carlos pôde fazer isso comigo? O que eu fiz para merecer tal crueldade do meu único filho? Meu celular tocou, interrompendo meus pensamentos. Era ele. Respirei fundo, lembrando do conselho de Roberto. Oi, filho, respondi, tentando soar normal. Mãe, onde você está? Voltei para o almoço e não te encontrei. Ah, eu saí para comprar umas coisinhas no mercado. Achei que você não viria almoçar hoje. Houve uma pausa do outro lado da linha. O encanador apareceu? Consertou o vazamento? Sim, ele veio. Disse que era só um problema na tubulação, nada grave. Outra pausa, mais longa desta vez. Ele mexeu na parede? Meu coração disparou. A pergunta não era inocente. Não que eu tenha visto. Por quê? Por nada. Só queria saber se ele fez um bom trabalho. Sua voz soou mais relaxada. A que horas você volta? Não sei ao certo. Depois do mercado, pensei em visitar Dona Teresa. Improvisei o nome de uma amiga imaginária. Faz tempo que não a vejo. Tudo bem, mas não se esqueça de tomar seus remédios no horário certo, mãe. Os remédios. Uma nova onda de horror me atingiu. Será que eles também estavam adulterados? Quantas camadas tinha esta conspiração? Não vou esquecer. Até mais tarde, filho. Desliguei o telefone com as mãos trêmulas. A familiaridade com que conversamos, como se nada estivesse errado, como se ele não estivesse lentamente me matando, me deixou nauseada. Roberto retornou cerca de 1 hora depois, acompanhado de um homem que se apresentou como investigador Marcos. Ele era alto, de aparência séria, com cabelos grisalhos nas têmporas. Senhora Elisa, Roberto me contou sobre sua situação. Primeiro, quero que saiba que está segura aqui. Segundo, precisamos agir com cautela. Acusações dessa natureza são extremamente sérias. Eu entendo, respondi ainda atordoada. Vou enviar esta amostra para análise imediata, ele disse, pegando o frasco que Roberto havia coletado. Enquanto isso, gostaria de saber mais detalhes sobre seu relacionamento com seu filho e sua nora. Passei a hora seguinte contando a história da minha vida. Como fiquei viúva, como Carlos insistiu para que eu vendesse a casa e me mudasse para o apartamento dele, como gradualmente comecei a sentir os sintomas que atribuía à idade. E o dinheiro da venda da sua casa? Como disse ao Roberto, está em uma conta conjunta com Carlos. Ele me convenceu que seria mais fácil para administrar minhas finanças caso eu tivesse algum problema de saúde. Quanto estamos falando? A casa era grande, em um bairro valorizado. Foram quase R$ 800.000. O investigador assentiu lentamente. E seu filho tem problemas financeiros? A pergunta me pegou de surpresa. Não que eu saiba. Ele sempre disse que seu trabalho paga bem, mas... Hesitei, recordando fragmentos de conversas. Nas últimas semanas, ouvi ele e Renata discutindo sobre dinheiro, algo sobre um investimento que deu errado. Isso pode ser relevante, observou Marcos. Agora, me conte sobre sua saúde antes de se mudar para o apartamento. Estava ótima para minha idade. Caminhava todos os dias, fazia hidroginástica 2 vezes por semana. Depois da mudança, comecei a me cansar facilmente. As dores de cabeça começaram, tontura, falta de ar ocasional. E seu filho ou nora já sugeriram que você consultasse um médico? Carlos insistiu várias vezes. Cheguei a ir ao médico, que atribuiu tudo ao estresse e à idade. Receitou vitaminas e sugeriu que eu reduzisse atividades físicas. Eles alguma vez mencionaram um testamento ou seguro de vida? A pergunta me fez lembrar de algo. Carlos mencionou recentemente que eu deveria fazer um testamento. Disse que era importante para minha tranquilidade. Perguntou também se eu tinha um seguro de vida. Roberto, que estivera calado até então, interveio. Investigador, se eles perceberam que o dispositivo foi descoberto...
Podem tentar acelerar o processo, completou Marcos, com expressão grave. Precisamos tirar a senhora daqui o quanto antes. Para onde? Perguntei, sentindo uma nova onda de pânico. Temos casas de proteção para testemunhas. A senhora ficará em um local seguro até resolvermos esta situação. Meu celular tocou novamente. Carlos. Mostrei a tela para o investigador. Atenda normalmente, instruiu. Diga que ainda está com sua amiga e que talvez passe a noite lá porque está tarde. Nada de suspeito. Respirei fundo e atendi. Oi, filho. Mãe, já são quase 7 da noite. Você ainda não voltou. Estou na casa da Teresa. Perdemos a noção do tempo conversando. Teresa? Que Teresa? Meu sangue gelou. Cometi um erro. Minha amiga do grupo de leitura da biblioteca. Você não a conhece. Mãe, você não frequenta nenhum grupo de leitura. Senti o pânico crescendo. Comecei há poucas semanas. Não contei porque você sempre diz que não devo sair sozinha. Onde você realmente está? Sua voz agora tinha um tom ameaçador que nunca ouvi antes. Estou com uma amiga, já disse. O encanador esteve aqui de novo hoje à tarde. Disse que precisava verificar se o concerto estava funcionando adequadamente. Olhei para Roberto, alarmada. E estava funcionando? Tentei soar casual. Ele não entrou. Renata disse que você tinha saído e que ele deveria voltar outro dia. Houve uma pausa tensa. Ele me ligou depois, perguntando por você. Por que um encanador estaria perguntando por você, mãe? Eu não sei. Acho que você sabe. Você está com ele, não está? O investigador fez sinal para que eu desligasse. Não sei do que você está falando, Carlos. Estou com minha amiga e vou passar a noite aqui. Conversamos amanhã. Desliguei antes que ele pudesse responder. Ele sabe, disse com a voz trêmula. De alguma forma, ele percebeu. O investigador Marcos já estava ao telefone, dando instruções rápidas. Precisamos de uma equipe na pousada São Jorge imediatamente. Possível suspeito a caminho. Sim, a testemunha está comigo. Após desligar, virou-se para mim. Senhora Elisa, vamos transferi-la agora mesmo. Não podemos arriscar que seu filho a encontre aqui. Ele seria capaz de fazer algo violento? A ideia do meu filho como uma pessoa perigosa ainda parecia surreal. Alguém que planeja um envenenamento lento por mais de 1 ano é metodicamente paciente e calculista. Quando esses tipos perdem o controle da situação, podem recorrer a métodos mais diretos. Enquanto juntava rapidamente minhas poucas coisas, uma nova mensagem chegou ao meu celular. Eu sei que você descobriu, mãe. Podemos resolver isso em família. Não confie em estranhos. Mostrei a mensagem para o investigador, que a leu com expressão sombria. É hora de irmos, disse ele. Agora. Saímos pelos fundos da pousada e entramos em um carro policial não identificado. O céu escurecia rapidamente enquanto o motorista nos conduzia por ruas secundárias, evitando as principais avenidas. O investigador Marcos permanecia em contato constante pelo rádio, recebendo atualizações que não compartilhava comigo. Para onde estamos indo? Perguntei finalmente, depois de perceber que nos afastávamos cada vez mais do centro da cidade. Um apartamento seguro nos arredores. É um local que usamos para proteção de testemunhas, respondeu Marcos, desviando brevemente o olhar da janela para mim. Senhora Elisa, preciso que entenda a gravidade da situação. Seu filho pode ser mais perigoso do que imagina. Ainda não consigo acreditar que Carlos seria capaz disso, murmurei, observando as luzes da cidade ficarem para trás. Onde errei na criação dele? Não se culpe, interveio Roberto, que seguia conosco no carro. Algumas pessoas fazem escolhas terríveis, independentemente de como foram criadas. Chegamos, anunciou o motorista, estacionando em frente a um prédio residencial de aparência comum. O apartamento seguro era pequeno e espartano, sala, cozinha, um quarto e banheiro. Móveis básicos, nenhum elemento decorativo. Parecia um lugar onde ninguém realmente morava, e essa era exatamente a intenção. 2 policiais ficarão de guarda no corredor, explicou Marcos.
A senhora não deve sair sob nenhuma circunstância até que tenhamos os resultados da análise e um mandado de busca para o apartamento do seu filho. Quanto tempo vai demorar? Com sorte, teremos os resultados preliminares pela manhã. Se confirmarem substâncias tóxicas, conseguiremos o mandado rapidamente. O investigador deixou um telefone pré-programado comigo. Use apenas este aparelho. Seu celular pessoal pode ser rastreado. Depois que todos saíram, sentei-me na beirada da cama, exausta física e emocionalmente. O silêncio do apartamento era opressivo. Pela primeira vez desde que Roberto encontrou o dispositivo na parede do meu banheiro, tive tempo para realmente processar o que estava acontecendo. Meu filho tentou me matar. A frase ecoava na minha mente, absurda e incontestável ao mesmo tempo. O menino que eu embalei em meus braços, que consolei durante tempestades, que ajudei com a lição de casa, que apoiei em cada fase da vida, havia instalado um sistema para me envenenar lentamente, para tomar meu dinheiro. As lágrimas vieram sem aviso, um choro silencioso que parecia não ter fim. Chorei pela perda do filho que achava que tinha, pela traição que nunca poderia ser reparada, pelo futuro que havia imaginado e que agora estava destruído. O telefone que Marcos deixou tocou, me sobressaltando. Senhora Elisa, aqui é o investigador Marcos. Temos uma situação. Seu filho foi até a pousada procurando por você. Meu coração acelerou. Ele fez alguma coisa? Confrontou o gerente, exigindo saber se você estava lá. Quando foi informado que não, pediu para verificar os registros de hóspedes. O gerente recusou, seguindo nossas instruções, e seu filho ficou bastante agitado. Tivemos que intervir. Vocês o prenderam? Não tínhamos base legal ainda. Apenas o questionamos e o advertimos sobre seu comportamento. Ele negou qualquer má intenção. Disse que estava apenas preocupado com sua mãe idosa que saiu sem avisar. E você acreditou nele? Claro que não. Mas temos que seguir os procedimentos legais. O importante é que ele não sabe onde você está agora. Após desligar, tentei descansar, mas o sono não vinha. Cada ruído no corredor me sobressaltava. Mesmo sabendo que havia policiais de guarda, não conseguia me sentir segura. Meu próprio filho queria me matar. Que segurança poderia existir depois disso? Por volta das 3 da manhã, o telefone tocou novamente. Senhora Elisa, aqui é o investigador Marcos. Desculpe ligar a esta hora, mas tenho novidades. O laboratório fez uma análise preliminar da amostra que coletamos. E detectaram arsênico, além de outras substâncias tóxicas, em doses que, com exposição contínua, causariam exatamente os sintomas que a senhora descreveu, levando eventualmente à falência múltipla de órgãos. Mesmo já suspeitando, ouvir a confirmação foi devastador. Com este resultado, consegui um mandado de busca para o apartamento do seu filho. Uma equipe está a caminho neste momento. Ele vai ser preso? Se encontrarmos evidências suficientes no apartamento, sim. Tente descansar. Atualizarei a senhora pela manhã. Mas o descanso não veio. Passei as horas seguintes revivendo momentos da minha vida com Carlos. Seu primeiro dia de escola, sua formatura, o dia em que conheceu Renata, seu casamento. Em todos esses momentos, eu estava lá, orgulhosa, apoiando-o incondicionalmente. E como ele retribuiu? Planejando minha morte como se eu fosse um inconveniente, um obstáculo entre ele e meu dinheiro. O telefone tocou novamente pouco depois do amanhecer. Senhora Elisa, temos novidades importantes. A equipe revistou o apartamento durante a madrugada. E encontraram algo? Sim. Seu filho aparentemente percebeu que o dispositivo foi descoberto e tentou removê-lo, mas não teve tempo de eliminar todas as evidências. Encontramos resíduos químicos na parede e, o mais importante, um caderno no escritório dele com anotações detalhadas sobre seus sintomas, doses administradas e um cronograma projetado. Meu Deus! Ele registrou meticulosamente sua deterioração nos últimos meses. Dores de cabeça, fadiga, tontura, tudo estava lá,
com ajustes nas doses quando os sintomas não progrediam conforme o planejado. A frieza calculista me deixou enojada. E onde ele está agora? Esse é o problema. Quando a equipe chegou, o apartamento estava vazio. Seu filho e a esposa dele não estavam lá. Emitimos um alerta de busca, mas ainda não foram localizados. Um novo medo se apoderou de mim. Você acha que eles fugiram? É possível, mas também existe outra possibilidade. Ele hesitou. Qual? Eles podem estar procurando por você. A remoção apressada do dispositivo e as mensagens que seu filho enviou sugerem que ele está desesperado para impedir que você o denuncie. Mas como me encontrariam? Este lugar é seguro, certo? Teoricamente, sim, mas estamos lidando com alguém que provou ser extremamente metódico. Por precaução, vamos transferi-la para outro local ainda hoje. Após desligar, sentei-me tentando processar as novas informações. Carlos não só havia tentado me matar, como agora estava foragido, possivelmente me procurando para silenciar-me permanentemente. Uma batida na porta me fez pular. Senhora Elisa, sou eu, Roberto. Posso entrar? Abri a porta, aliviada por ver um rosto amigo. Roberto parecia tenso, com olheiras profundas. O investigador Marcos me pediu para ficar com a senhora enquanto ele organiza a transferência. Parece que seu filho e a esposa sumiram. Eu sei. Ele acabou de me ligar. Roberto entrou e verificou as janelas e portas, certificando-se de que tudo estava seguro. A senhora conseguiu descansar? Quase nada. Como poderia? Compreensível. Ele hesitou antes de continuar. O caderno que encontraram tinha coisas terríveis, senhora. Seu filho anotava friamente cada sintoma seu, como se fosse um experimento científico. E havia um cronograma. Segundo os cálculos dele, a senhora teria mais 3 ou 4 meses antes de... Ele não completou a frase, mas não era necessário. Eu entendi. Como pude não perceber? Como não vi o que estava acontecendo bem debaixo do meu nariz? Não se culpe. O plano deles era perfeito em sua crueldade. Um método lento, gradual, que imitava o declínio natural de uma pessoa idosa. Ninguém suspeitaria. Exceto você, observei. Se não fosse por você verificar aquela parede... Foi sorte. Muitos encanadores teriam apenas consertado o vazamento, sem investigar mais a fundo. O telefone tocou novamente. Roberto atendeu, trocou algumas palavras em voz baixa e desligou. Era o investigador Marcos. Eles localizaram o carro do seu filho abandonado perto da rodoviária. Acreditam que possam ter fugido da cidade. Então acabou? Perguntei, sentindo uma mistura contraditória de alívio e tristeza. Ainda não. Precisamos ter certeza de que eles realmente fugiram e não estão apenas tentando despistar a polícia. Ele verificou o relógio. A equipe que vai nos transferir chegará em 1 hora. Até lá, permaneça longe das janelas. A espera foi angustiante. Cada minuto parecia uma eternidade, enquanto eu refletia sobre o que o futuro reservava. Mesmo se Carlos e Renata fossem capturados e presos, minha vida nunca mais seria a mesma. A confiança que tinha nas pessoas, especialmente naquelas mais próximas, estava irremediavelmente quebrada. Roberto permaneceu alerta, verificando periodicamente o corredor através do olho mágico da porta. De repente, ele ficou tenso. — O que foi? Perguntei, percebendo sua mudança de postura. Os policiais que estavam de guarda no corredor, não os vejo. Ele tentou ligar para o investigador Marcos, mas não obteve resposta. Algo está errado, murmurou, afastando-se da porta. Prepare-se. Podemos precisar sair daqui rapidamente. Um silêncio opressivo tomou conta do pequeno apartamento. Roberto desligou as luzes e me fez um sinal para me afastar das janelas. Seus olhos, antes gentis e reconfortantes, agora estavam alertas, escaneando cada canto do cômodo. Os policiais deveriam estar visíveis no corredor, sussurrou. E o investigador Marcos sempre atende na primeira chamada. Você acha que... Carlos... Mal consegui pronunciar o nome do meu filho,
agora carregado de um significado sombrio que jamais imaginei possível. Não podemos arriscar. Vamos sair pelos fundos. Roberto verificou o telefone mais uma vez, sem sucesso. Há uma escada de incêndio no final do corredor. Se conseguirmos chegar lá sem sermos vistos... Um som no corredor interrompeu suas palavras. Passos aproximando-se lentamente da nossa porta. Não eram os passos firmes e rítmicos de policiais em serviço, mas algo cauteloso, como de alguém tentando não ser ouvido. Roberto pegou uma faca na pequena cozinha e me fez sinal para segui-lo até o banheiro, o único cômodo sem janelas ou acesso externo. Mal havíamos entrado quando ouvimos um suave clique metálico na fechadura da porta principal. Meu coração batia tão forte que temia que pudesse ser ouvido. Ali, encurralada no banheiro de um apartamento desconhecido, eu estava prestes a confrontar a realidade da traição do meu filho de uma forma que nunca imaginei possível. A porta do apartamento se abriu com um rangido suave. Passos lentos atravessaram a sala, parando ocasionalmente como se quem quer que fosse estivesse verificando cada canto. "Mãe?" A voz de Carlos quebrou o silêncio, fazendo meu sangue gelar. "Sei que está aqui." Vi os policiais saírem. Estamos sozinhos agora. Roberto tentar novamente M continuar. Roberto colocou um dedo sobre os lábios, sinalizando silêncio absoluto. Estávamos encurralados no pequeno banheiro, a faca improvisada como única defesa. Os passos de Carlos se aproximavam lentamente. "Mãe, sei que você descobriu nosso pequeno... projeto." Sua voz soava estranhamente calma. Não era para ser assim. Tudo poderia ter sido tão simples se aquele encanador intrometido não tivesse aparecido. Prendi a respiração quando a maçaneta da porta do banheiro girou suavemente. Trancada. A única barreira física entre nós e meu filho. "Por favor, mãe, precisamos conversar. Não é o que você está pensando", continuou ele, a voz agora próxima à porta. "Renata e eu só estávamos tentando ajudar. Você estava ficando mais velha, precisando de mais cuidados. O dinheiro seria para custear seu tratamento." Mentiras. Cada palavra uma mentira calculada. As lágrimas escorriam silenciosamente pelo meu rosto enquanto eu ouvia meu próprio filho distorcer a realidade, tentando justificar uma tentativa de assassinato. "Abra a porta, mãe. Vamos resolver isso em família." Roberto escreveu algo em um papel e mostrou para mim. "Precisamos ganhar tempo até a polícia chegar." Respirei fundo, reunindo coragem. "Carlos, por que você fez isso comigo?" Um silêncio momentâneo do outro lado da porta. "Então, você está aí. Ótimo." Sua voz mudou, tornando-se mais fria. "Vamos dispensar as mentiras, então?" "Sim, eu queria seu dinheiro. Todo ele. Preciso dele. Devo muito a pessoas perigosas." "Quanto você deve?" perguntei tentando mantê-lo falando. "Mais do que você pode imaginar. Apostas, investimentos errados, 500.000, talvez mais. Eles ameaçaram Renata. Ameaçaram queimar nosso apartamento com a gente dentro." Houve uma pausa. "Era você ou nós, mãe? Uma escolha fácil, na verdade." "E o dispositivo na parede?" "Ideia da Renata. Ela tem formação em química. Sabia como fazer parecer uma morte natural. Ninguém questionaria uma senhora de 68 anos morrendo de problemas respiratórios ou falência cardíaca." Ele bateu suavemente na porta. "Agora abra. Ou eu derrubo esta porta." Roberto apontou para a janela do banheiro. Pequena, mas talvez suficiente para eu passar. Ele começou a forçá-la silenciosamente enquanto eu mantinha Carlos distraído. "Como você me encontrou?" perguntei, ganhando tempo. Seguimos o encanador. Ele nos levou direto até a pousada. Depois, foi só questão de verificar com qual policial ele falou, seguir o carro. Sempre fui bom em seguir pessoas sem ser notado. Um estrondo na porta me fez pular. Carlos começara a forçá-la. "Chega de conversa, mãe. Não tenho mais tempo." A janela finalmente cedeu. Roberto fez sinal para que eu subisse primeiro. Era apertado, mas possível.
Enquanto me içava pelo batente, ouvi o som da madeira rachando. A porta do banheiro estava cedendo aos golpes. Você não vai a lugar algum, gritou Carlos, sua voz perdendo toda a pretensão de calma. Consegui passar pela janela e me vi em uma plataforma metálica, parte da escada de incêndio do prédio. Roberto veio logo atrás, mais ágil que eu esperava para alguém de sua idade e porte. Depressa, sussurrou, apontando para baixo. Temos que descer antes que ele nos alcance. A escada de metal rangeu sob nossos pés enquanto descíamos rapidamente. Chegando ao segundo andar, ouvimos um barulho acima de nós. Carlos havia conseguido passar pela janela do banheiro e agora nos perseguia. Mãe, volte aqui! Sua voz ecoou pelo beco, distorcida pela raiva. Não tem para onde correr! Continuamos descendo até o térreo. Minhas pernas doíam, meu coração parecia prestes a explodir, mas o medo me impulsionava. Ao chegarmos ao chão, Roberto me puxou em direção à rua principal. A delegacia fica a 3 quadras, ofegou. Se conseguirmos chegar lá... Um barulho metálico nos fez olhar para trás. Carlos havia pulado os últimos degraus e agora corria em nossa direção. Em sua mão, algo refletiu a luz do sol nascente, uma faca muito maior que a nossa improvisada. Corra! Gritou Roberto, empurrando-me à frente enquanto se virava para enfrentar meu filho. Não! Roberto! Gritei, mas ele já estava posicionado, determinado a me dar tempo para escapar. Vá para a delegacia, agora! Corri como não corria há décadas, cada passo uma agonia para minhas articulações envelhecidas. Atrás de mim, ouvi gritos e sons de luta. Não olhei para trás. Não podia. Se parasse, seria o fim. A rua principal estava quase vazia naquele início de manhã. Um motorista de táxi me olhou assustado quando apareci correndo e gritando na esquina. Socorro! Polícia! Preciso ir para a delegacia! O homem, vendo meu estado de pânico, abriu a porta do carro. Entre, senhora! Mal havia entrado quando vi Carlos emergir do beco, suas roupas manchadas de vermelho. Nossos olhares se encontraram por um breve momento. Não reconheci a pessoa que me encarava. Seus olhos estavam vazios de qualquer humanidade ou amor filial. Dirija! Por favor, dirija! Gritei ao taxista, que arrancou imediatamente. Olhando pelo vidro traseiro, vi Carlos tentando nos seguir, mas logo ficou para trás. No entanto, seu rosto, aquela máscara de ódio que substituiu as feições do meu filho, ficou gravado na minha memória. Senhora, o que aconteceu? Perguntou o taxista, olhando-me pelo retrovisor. Meu filho. As palavras pareciam absurdas mesmo quando as pronunciei. Meu filho tentou me matar. O táxi parou em frente à delegacia 3 minutos depois. Entrei tropeçando, ainda em estado de choque, gritando por ajuda. Um policial jovem correu para me amparar. Senhora, acalme-se. O que houve? Investigador Marcos. Preciso falar com ele. Roberto, meu filho atacou ele. No apartamento de proteção. Por favor, rápido. Minha fala desconexa causou confusão inicial, mas a menção ao apartamento de proteção e ao investigador Marcos foi suficiente para mobilizar a equipe. Logo estava em uma sala com o delegado, relatando freneticamente os eventos, enquanto viaturas eram despachadas para o local. O senhor Roberto... Ele ficou para trás para me proteger, disse, a voz embargada. Meu filho estava armado. Estamos enviando ambulâncias e reforços, garantiu o delegado. A senhora está segura agora. Mas eu não me sentia segura. Não me sentiria segura nunca mais. Não enquanto Carlos estivesse livre. Não depois de ver aquele olhar em seus olhos, o olhar de alguém que havia cruzado um limite do qual não havia retorno. Os minutos seguintes se arrastaram como horas. Sentada na sala do delegado, enrolada em um cobertor que alguém gentilmente colocou sobre meus ombros, eu esperava por notícias com o coração apertado. Pensava em Roberto, que arriscou sua vida por mim, uma estranha que conhecera há apenas 2 dias. E pensava em Carlos, o menino que eu havia criado, que se transformara em um monstro disposto a matar a própria mãe por dinheiro.
Quando o telefone na mesa do delegado tocou, senti meu corpo inteiro tensa. Ele atendeu, ouviu por alguns momentos e desligou com expressão grave. Encontraram seu filho, disse finalmente. Ele tentou resistir à prisão e foi baleado. Está a caminho do hospital sob custódia policial. E Roberto? Minha voz era apenas um sussurro. O delegado hesitou. Ele foi esfaqueado, senhora. Perdeu muito sangue, mas estava consciente quando os paramédicos chegaram. Também está a caminho do hospital. Uma mistura de emoções me dominou. Alívio por Roberto estar vivo, horror pelo que Carlos havia feito e uma estranha sensação de vazio ao saber que meu filho estava ferido. Não conseguia sentir a preocupação materna que seria natural. Era como se o vínculo tivesse sido irremediavelmente rompido. E Renata? A esposa do meu filho? Foi localizada tentando embarcar em um ônibus para outra cidade. Está detida e será interrogada sobre seu envolvimento. As horas seguintes foram um borrão de depoimentos, formulários e conversas com assistentes sociais. Fui levada para um exame médico, onde confirmaram traços de arsênico no meu organismo. Não o suficiente para causar danos permanentes, mas que explicavam meus sintomas persistentes. À noite, quando finalmente me permitiram visitar o hospital, fiz questão de ver Roberto primeiro. Ele estava pálido, conectado a monitores e com bandagens cobrindo seu torso, mas sorriu fracamente quando entrei no quarto. Senhora Elisa, murmurou, você conseguiu chegar à polícia. Graças a você, respondi, segurando sua mão com cuidado. Você salvou minha vida, Roberto. Estava apenas fazendo a coisa certa. Você fez muito mais que isso. Arriscou tudo por uma estranha. Ele tentou se ajustar na cama, fazendo uma careta de dor. Perdi minha mãe para um caso semelhante. Meu irmão a envenenou por anos antes que descobríssemos. Quando vi aquele dispositivo na sua parede, não podia deixar acontecer de novo. Aquela revelação me chocou. Seu irmão, o que aconteceu com ele? Está preso, 10 anos de sentença. Ele fez uma pausa, respirando com dificuldade. Seu filho será julgado pelos crimes dele, assim como Renata. Assenti silenciosamente. O médico entrou, indicando que meu tempo estava acabando. Descanse, disse a Roberto antes de sair. Voltarei amanhã. No corredor, uma policial me esperava. Senhora Elisa, seu filho está consciente. Ele solicitou vê-la. Não é obrigada a me atender o pedido. Por um longo momento, fiquei paralisada diante daquela escolha. Parte de mim queria fugir, nunca mais olhar para o rosto de Carlos. Outra parte, talvez a mãe que ainda existia em mim, precisava de respostas, de um encerramento. Eu vou, decidi finalmente. Carlos estava algemado à cama, com um policial à porta. Seu ombro estava enfaixado onde a bala o atingira. Quando entrei no quarto, ele virou o rosto para mim, e por um momento pensei ter visto um lampejo do menino que eu conhecia. Mas foi apenas um instante. Olá, mãe, disse ele, sua voz desprovida de emoção. Por que, Carlos? Foi a única pergunta que consegui formular. Por que não simplesmente me pediu ajuda com suas dívidas? Ele deu uma risada seca, sem humor. Pedir? Você acha que R$500 mil é algo que se pede emprestado? Além disso, você sempre foi tão controladora com seu dinheiro. É para a minha velhice, Carlos. Não posso ficar gastando com as bobagens de vocês, Carlos. Então decidiu me matar? Minha voz tremeu, mas mantive-me firme. Foi a solução mais eficiente, respondeu, como se estivesse discutindo uma questão de logística. Rápido demais seria suspeito. Lento demais, arriscado. Renata calculou o equilíbrio perfeito. Seu desapego me enojou. Era como se estivesse falando com um estranho. Você não sente nada? Nem um pingo de remorso? Ele me estudou por um momento, inclinando levemente a cabeça. Sinto raiva por ter falhado, por ter subestimado um encanador intrometido, por ter sido descuidado. Fez uma pausa. Remorso? Não. Era você ou eu, mãe. No fim das contas,
escolhi a mim mesmo. Aquelas palavras foram o golpe final em qualquer vínculo que ainda pudesse existir entre nós. Olhei para o homem deitado naquela cama e não vi mais meu filho. Vi apenas um estranho perigoso que, por acaso, compartilhava meu sangue. Adeus, Carlos, disse simplesmente, virando-me para sair. É isso? Não vai lutar por mim? Não vai contratar advogados caros para seu precioso filho? Sua voz tinha um tom de escárnio. Parei na porta, olhando-o uma última vez. Meu filho morreu no momento em que decidiu me matar. A pessoa que vejo agora é apenas um criminoso que enfrentará as consequências dos seus atos. Saí sem olhar para trás, sentindo um estranho alívio. O vínculo estava rompido, a decisão tomada. Eu seguiria adiante sem o peso da culpa ou da responsabilidade por suas escolhas. 6 meses se passaram desde aquela manhã fatídica. O julgamento de Carlos e Renata foi rápido, com evidências irrefutáveis. O caderno com anotações meticulosas sobre meus sintomas, os resíduos químicos, meus exames médicos e os depoimentos de Roberto e dos policiais formaram um caso sólido. Carlos foi condenado a 25 anos por tentativa de homicídio qualificado. Renata recebeu 18 anos como cúmplice e por ter fornecido os conhecimentos químicos para o plano. Nenhum dos dois demonstrou remorso durante o processo. Roberto se recuperou completamente dos ferimentos e nos tornamos amigos próximos. Sua coragem e integridade foram um lembrete de que ainda existem pessoas boas no mundo, mesmo quando aqueles que deveriam ser os mais confiáveis nos traem. Vendi o apartamento que tinha comprado com o dinheiro da minha antiga casa e me mudei para uma pequena cidade litorânea, longe das memórias e da dor. Com o dinheiro restante, criei uma fundação para ajudar idosos vítimas de abuso familiar. Uma realidade mais comum do que a maioria das pessoas imagina. Hoje, sentada na varanda da minha nova casa, observando o mar, reflito sobre tudo o que aconteceu. A dor nunca desaparecerá completamente. Como poderia? Perder um filho para a prisão é devastador. Perder um filho para a ganância e a crueldade é ainda pior. Mas há uma estranha paz em finalmente enxergar a verdade, por mais dolorosa que seja. As pessoas me perguntam como consigo seguir em frente depois de tamanha traição. A resposta não é simples. Cada dia é uma escolha consciente de não permitir que o que Carlos fez defina o restante da minha vida, de não deixar que a amargura consuma o tempo que me resta. Aprendi que família não é apenas sangue. Roberto, que não tinha nenhuma obrigação comigo, arriscou tudo para me salvar. Os policiais que me protegeram, os assistentes sociais que me ajudaram a reconstruir minha vida e os novos amigos que fiz nesta comunidade, todos eles se tornaram minha família por escolha. Também aprendi a confiar em meus instintos. Haviam sinais que ignorei, pequenos momentos de desconforto que reprimi porque acreditava que um filho jamais machucaria a própria mãe. Agora sei que a maldade pode existir em qualquer lugar, mesmo nas pessoas que pensamos conhecer intimamente. Às vezes, quando o sol se põe sobre o oceano, penso no menino que Carlos foi um dia. No bebê que embalei, na criança que ensinei a andar de bicicleta, no adolescente que consolei após o primeiro coração partido. Talvez aquele menino tenha morrido muito antes do homem decidir me matar. Talvez eu apenas não tenha percebido sua ausência. O telefone toca, interrompendo meus pensamentos. É Roberto ligando para confirmar nosso almoço semanal. Sorrio enquanto conversamos sobre coisas simples. O clima, um livro que ele está lendo, a exposição de arte local que planejamos visitar. A vida segue, não da maneira que planejei, mas de formas surpreendentes e às vezes maravilhosas. Descobri uma força em mim que não sabia que existia. Aprendi que mesmo aos 68 anos é possível recomeçar, construir algo novo das cinzas de uma vida que desmoronou. A traição do meu filho me ensinou a mais dolorosa das lições, mas também me libertou de uma maneira que nunca imaginei possível. Hoje, vivo cada dia plenamente, apreciando as pequenas alegrias,
cultivando amizades verdadeiras e ajudando outros a superarem suas próprias traições familiares. E quando as memórias dolorosas tentam me puxar de volta para a minha escuridão, olho para o oceano e me lembro. Assim como as ondas, a vida continua a se mover, incansável, imparável, sempre em frente. Agora, se você gostou dessa história, clica em se inscrever e me diz nos comentários qual parte te deixou de queixo caído. Ah, e não esqueça de se tornar membro para ter acesso a vídeos exclusivos que não posto aqui. Te espero lá.